Os nossos dias foram contados por Deus. Não sabemos a hora, não sabemos o minuto, muito menos o dia. Então, quando essa hora chegar, vamos estar com o nosso coração voltado para Deus. Vamos estar com o nosso coração em Deus. Aleluia, Deus. Porque triste é partirmos desse mundo distante de Cristo. Triste é partirmos desse mundo com a nossa alma totalmente em trevas. Então vamos viver uma vida na luz que é Jesus, porque quando essa hora chegar, e vai chegar para cada um de nós aqui, a nossa vida esteja na luz que é Jesus Cristo. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos. Aquietar a nossa alma, aquietar o nosso espírito, para ouvir a palavra de Deus, crendo que através da palavra que Deus fala. Durante toda a primeira parte aqui do culto, foi Deus que nos ouviu, foi Deus que nos escutou. Mas agora é hora de aquietarmos a nossa alma, inclinar os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que Deus vem a falar através da palavra de Deus. E Deus fala para quem escuta. Deus fala para quem ouve. É verdade. É por isso que lá em Apocalipse, repetidas vezes, Jesus Cristo diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Então, vamos ouvir, vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Feche os olhos e ajude esse rapaz que está aqui no púlpito, com essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Ore concordando, porque eu preciso da graça do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, a minha vida eu apresento uma vez mais diante do Senhor. Apresento a minha vida, Deus, aos teus pés. E nesta hora eu estou uma vez mais diante da igreja do Senhor. Eu sempre costumo dizer, Deus, não é qualquer lugar. Não é um lugar qualquer. Não são pessoas sem importância, é a tua igreja. Cada vida que aqui está, homem, mulher e criança, foi determinada pelo Senhor para aqui estar. Elas estão aqui não pela força e não pela violência, mas pela vontade soberana do Senhor para ouvir a tua palavra. Por isso, Deus, fala conosco e ajuda-me, Deus, nessa hora, pois conheço as minhas limitações. Conheça, amado Deus, a minha pequenez e somente o Senhor pode me ajudar a proclamar a tua palavra. Fala comigo, fala conosco, fala, Deus, com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4, e logo em seguida, Evangelho de João, capítulo 6. O Evangelho de Marcos, o capítulo 4, é do versículo 36 até o versículo 41. O Evangelho de João, capítulo 6, é do versículo 16 até o versículo 21. Interessante que algumas canções que aqui foram cantadas falaram desse relato, falaram desses acontecimentos que aqui iremos ler. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tardezinha, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, ou seja, quase afundando. E Jesus estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Agora, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 16 ao 21. Evangelho de João,
capítulo 6, do versículo 16 até o 21. Diz assim: Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento muito forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Amém. Dois textos semelhantes, dois textos, meus irmãos, da palavra de Deus, que nos relatam os mesmos personagens. Os discípulos são acontecimentos praticamente semelhantes. Lá estavam dois barcos, lá estavam dois mares. Na verdade não eram mares, eram lagoas, eram lagos muito grandes. Mas são dois relatos bem similares, são dois relatos praticamente iguais. Nos dois textos, os discípulos, nos dois textos, lá estavam dois barcos, nos dois textos, dois lagos imensos para atravessar, e nos dois textos, meus irmãos, temporais de vento assolaram aqueles barcos. São textos similares, aconteceram em momentos diferentes, aconteceram em dias, em épocas diferentes, talvez em anos diferentes. Jesus ministrou durante 3 anos, mas semelhantes acontecimentos, principalmente a tempestade, principalmente o temporal que assolava aquele barco para afundar. Não era uma brisa qualquer, era um temporal de vento, não chovia, não era chuva, era vento. Era uma ventania muito forte que nessas duas ocasiões assolaram aqueles barcos. E falando naqueles barcos, meus irmãos, nós temos que entender o contexto da época, porque muito provavelmente aquele barco era de Pedro. Pedro havia abandonado o ofício da pesca para seguir Jesus em obediência ao Senhor Jesus, mas certamente o barco dele ficou lá estacionado. Para sempre que houvesse uma necessidade, sempre havia uma necessidade, ele assumia ali o controle novamente. E era um barco muito simples, era um barco muito humilde. Pedro não era rico, Pedro não era milionário. Na verdade, os pescadores daquela época pescavam mais para pagar impostos do que para se enriquecerem. Não muito diferente de hoje, né, gente? Trabalhamos e pagamos mais impostos do que acumulamos. Mas naquele tempo era pior, porque era o Império Romano. Então Pedro não era pobre, aquele barco era simples, era humilde e era um barco de pesca. Não era um iate, não era um barco muito grande. Se eu não me engano, foi em 1985, teve uma seca severa lá em Israel, e o mar de Tiberíades recuou as águas, secou as águas, a ponto de muita parte que estava inundada ficou na terra seca, e os arqueólogos encontraram um pedacinho de madeira saindo ali da lama. Cavaram, não é que encontraram um barco quase intacto. Fizeram lá toda a medição de tempo, toda a taxação ali de carbono, e descobriram que tinha cerca de 2.000 anos, ou seja, era um barco igual ao que era usado no tempo de Jesus para pesca. E foi muito importante porque ele descobriu as medidas. Era um barco de 2 metros de largura, era bem curto a largura dele, e 8 metros de comprimento. 8 metros de comprimento é como dessa coluna até a parede. Ou seja, aparentemente era um barco grande, mas para 12 pessoas não era. Eram 12 homens com Jesus 13 se apertando ali dentro daquele barco. Quando as águas estavam tranquilas, maravilha. Sem tempestade, sem vento, maravilha. Mas no meio de uma tempestade, vento soprando para tudo quanto é lado, água entrando dentro do barco, com 13 homens fazendo peso, meus irmãos, era terrível, não era fácil. E esse é o contexto, tanto histórico e o contexto também do momento. Eram 12 homens, 13 com Jesus, ali sendo atormentados por aquele forte vento, e a sensação era de morte. A sensação, meus irmãos, de fato era de morte iminente. Agora vamos raciocinar em algo. Aquele barco, meus irmãos, nós podemos aplicar a nossa salvação. Meus irmãos, a salvação em Cristo Jesus é um barco apertado. Não é largo, não é espaçoso e muitas vezes não é confortável.
para aqueles que ainda não fazem parte de uma igreja, para aqueles que ainda não caminham na fé cristã, congregando de forma assim correta, eu sempre gosto de avisar: ser salvo não significa ser livre das tempestades. Ser salvo não significa ser livre das dificuldades. Ser salvo não significa ser livre das tribulações. Não, meus irmãos. A salvação é um barco apertado. A salvação é um barco estreito. E não à toa, certa vez, Jesus Cristo disse que apertado é o caminho, estreita é a porta que leva à salvação. Porém, a da perdição é larga, a da perdição é espaçosa. E muitas são as pessoas que preferem, muitas são as pessoas que optam em permanecer no espaçoso e no largo. Porque, meus irmãos, Satanás é astuto, Satanás é malicioso. Quem aqui não conhece uma pessoa que está nas trevas, que está na impiedade? Quem aqui não conhece ao menos uma pessoa que está vivendo uma vida totalmente desagradável ao Senhor, mas vive melhor do que você que está na igreja? Eu conheço um bocado. Conheço um bocado que está nas trevas, que não sofre. Conheço um bocado que está nas trevas que parece nem gripar, gripa. Conheço um bocado que está nas trevas que tudo vai bem. E é assim, meus irmãos, porque Satanás gosta de dar corda. Satanás está dando corda, ó, vai. Vou te fazer feliz, vou deixar você ser feliz, vou deixar você ter prosperidade. Mas quando ele puxa, meus irmãos, vem somente, não somente os bens materiais ou o conforto que aquela pessoa tem, mas vem a alma. Satanás, quando puxa uma pessoa, vem a alma tragada junto com tudo aquilo que ele permitiu com que aquela pessoa recebesse. E permitiu para enganar, permitiu para manipular. Anos atrás, um senhor, inclusive cadeirante, paralítico, ele ganhou na Mega Sena milhões e milhões e milhões de reais. Lá na cidadezinha dele, matuto, ignorante, sem nenhuma preocupação no coração, não fez questão de esconder. Comprou um monte de carro, comprou fazenda, todo final de semana estava nos bares, e cada final de semana com um carro diferente, motorista ali do lado, segurança, viveu uma vida, sabe, maravilhosa. A primeira loira do olho azul que encontrou é você, vou casar com você. Transformou uma manicure em uma milionária, a mulher da manicure. Anos depois, para um carro preto na porta de um bar que ele estava enchendo a cara e ele é cravejado de balas. Mandante do assassinato, a loira dos olhos azuis. Satanás dá, Satanás tira. Desconfie de tudo que vem fácil. Desconfie de tudo que vem assim de forma fácil e muito fácil para a sua vida. No reino de Deus, meus irmãos, é pelo esforço. No reino de Deus as coisas vêm apertado mesmo. E é assim desde o início. Pois para Adão, Deus disse: do suor do teu rosto você comerá o teu pão. Desde o início é dificuldade e é aperto. E assim, meus irmãos, é a nossa salvação. Mas vamos voltar a esses dois relatos. Vamos voltar aos relatos dos barcos, porque nos traz revelações, meus irmãos, poderosas. No primeiro barco, aqueles homens estavam indo com Jesus para uma terra chamada Gadara. Ali foi uma ordem de Jesus. Jesus ordenou para eles prepararem o barco, porque eles iriam para o outro lado. E do outro lado, nós sabemos o final da história, tinha um homem ali possesso de centenas de demônios, e aquele homem foi liberto. Mas no meio da travessia, meus irmãos, aconteceu algo triste. Jesus dormiu. Ué, pastor, como assim triste? Qual o problema de Jesus dormir? Nenhum problema. Jesus, ele veio ao mundo em carne e osso, ele tinha cansaço de fato. Mas sabe qual o problema, meus irmãos? Aqueles 12 homens deixaram Jesus dormir. Aqueles 12 homens deixaram Jesus lá no fundo do barco. Ninguém sentou do lado de Jesus para ouvir as histórias, para perguntar sobre o reino de Deus. Aqueles homens simplesmente ignoraram a presença de Jesus dentro ali do barco. E Jesus, de forma simples, repousou no sono e dormiu. Ninguém me dá atenção, ninguém quer conversar comigo, ninguém quer ter comunhão comigo. Deixa eu aqui no meu cantinho tão sossegado.
E eu acredito que assim que Jesus fechou os olhos, a tempestade surgiu. Assim que Jesus fechou os olhos, o vento começou a soprar. Ah, meus irmãos, acredite. Se um dia Jesus bater na porta da minha casa, da forma que esses homens conheceram Jesus, é ruim eu dar sossego para Jesus. É ruim. Não vou dar sossego não, meus irmãos. No céu eu não vou dar sossego para ele. Quanto mais ele entrando dentro da minha casa. E aqueles homens tiveram a oportunidade de Jesus ali com eles, e aqueles homens, não sei o que aconteceu. Não existia dominó naquela época, não existia baralho, mas certamente existia alguma distração. Aqueles homens dentro do barco se distraíram com outra coisa e deixaram Jesus de lado, deixaram Jesus totalmente longe dos corações deles. E eles estavam em uma travessia, eles estavam em uma missão, mas deixaram Jesus dormir. E o fato de Jesus estar na parte de trás do barco só revela a atitude errônea deles. Quando eles deixaram Jesus no fundo do barco, meus irmãos, sabe o que eles estavam dizendo? Ó, Jesus, fica aí atrás e deixa a gente aqui na frente conduzindo tudo. Deixa a gente aqui na frente tomando os rumos dessa situação. E muitas vezes, meus irmãos, é isso que nós fazemos no barco do nosso coração. Nós deixamos Jesus lá no fundo do nosso coração. Nós deixamos Jesus na parte de trás da nossa vida. E decidimos caminhar segundo a nossa própria vontade. Decidimos fazer com que o nosso barco seja levado de acordo com a nossa vontade. Deixar Jesus na parte do barco, meus irmãos, na parte de trás do barco, é isso. É querer viver de acordo com a nossa própria vontade. Era o que esses homens estavam fazendo. E a tempestade surgiu, o vento começou a soprar, e eles tentaram com a própria força resolver aquela situação e não resolveram, até que ao perceberem que estavam morrendo, correram até Jesus. E eu tenho certeza que não foi somente um deles. Eu tenho certeza que o barco quase afundou a parte de trás, que todo mundo correu para a parte de trás para acordar Jesus no meio do desespero, no meio da luta, beirando a morte. Quando viram que não tinha mais escape, se lembraram que Jesus estava no fundo do barco. Não é muito diferente de hoje, meus irmãos. Ainda hoje nós, e quando eu falo nós, eu não estou apontando para quem não congrega, para quem não é membro de igreja, eu não estou apontando para quem ainda não recebeu Jesus como Salvador, estou apontando para nós. Nós, na maioria das vezes, só lembramos de Jesus na luta. Nós, na maioria das vezes, só lembramos de Jesus no aperto. Só lembramos de Jesus na dificuldade. Aí nós olhamos lá no fundo do nosso coração, nós sacudimos tudo que está entulhado no nosso coração e ali enxergamos Jesus lá no fundo do nosso coração, quietinho, sossegado. Por quê? Porque nós não estamos dando liberdade e autoridade para Jesus conduzir a nossa vida, vivendo de qualquer maneira, tomando as próprias decisões, dormindo e acordando como se fosse bicho. Meus irmãos, vocês nunca vão encontrar 5 horas da manhã uma vaca de joelho orando. Vocês nunca irão encontrar na floresta um macaco em cima lá do galho dando glória a Deus às 5 horas da manhã. E muitas vezes nós somos igual bicho na floresta, como a vaca no pasto. Dormimos e acordamos de qualquer maneira, sem se lembrar que existe um Deus a quem a nossa vida tem que ser prostrada continuamente. Colocamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir. E a última coisa que nós temos feito é desligar o celular. Quem aqui faz isso? Quem aqui que a última coisa, sinceramente de coração, quem aqui que a última coisa que faz antes de dormir é desligar a tela do celular? Ah tá, pensei que era só o pastor que ia passar vergonha aqui hoje. Mas está cheio de santo nessa igreja, com misericórdia. São as 5 pessoas dando a mão. Glória a Deus por isso, permaneçam assim. Mas de nada adianta também vocês não mexerem no celular antes de dormir e não orar, e não clamar. Eu estou falando disso, que a última coisa que nós viemos fazer antes de colocar a cabeça no travesseiro é orar ao Senhor, é agradecer a Deus pelo dia, é agradecer a Deus porque durante toda aquela noite Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai zelar pela sua vida. Fazendo isso, meus irmãos, Jesus não fica no fundo do barco. Fazendo isso, Jesus vai estar sempre à frente da nossa vida, conduzindo os nossos passos. Mas de nada adianta, entenda, de nada adianta ter Jesus à frente da nossa vida e a gente ficar dando pitaco. Jesus quer nos levar para a direita, ou Jesus, não é melhor para a esquerda, não? De nada adianta Jesus estar à frente da nossa vida e a gente querer controlar Jesus.
A gente controla cachorro, a gente controla cavalo, a gente controla tudo nessa vida. Jesus não é controlável. Somos nós que devemos ser controlados por Jesus, por meio do Espírito Santo e por meio da obediência da palavra. Uma vida sem oração, uma vida sem buscar a presença de Deus, é uma vida deixando Jesus dormir. É uma vida deixando Jesus lá no fundo do nosso coração. Não é para isso que Ele morreu na cruz. Jesus morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia para ser o guia, para ser o condutor, para ser o Senhor da minha vida e da sua vida. Meus irmãos, quando nós nos dirigimos a Jesus, o chamando de Senhor, não é cordialidade, não. O fato de Jesus ser o nosso Senhor é que nós estamos debaixo da autoridade dele, que a nossa vida pertence a Ele. Nós somos escravos de Jesus por amor, por isso nós o chamamos de Senhor, reconhecendo que Ele é dono da nossa vida. Então vamos deixar Jesus conduzir o barco da nossa vida, e pode ter certeza, Ele sabe nos dar força, Ele sabe nos dar coragem, Jesus sabe acalmar tempestades. Ah, pastor, mas o Senhor disse que mesmo na salvação, mesmo eu estando firme da igreja, o Senhor acabou de dizer que não vai ter tempestade. É verdade, não vai ter tempestade. Mas com Jesus no barco, meus irmãos, a tempestade é calma. Com Jesus no barco, uma hora o vento para de soprar. Com Jesus no barco, você chega do outro lado, como esses homens chegaram do outro lado. Mas é necessário Jesus estar no barco, e não somente no barco. É necessário estarmos em comunhão com esse Jesus. E esse barco é o nosso coração. Esse barco é a minha e a sua salvação, porque a salvação é individual. Esse barco é a nossa vida com Deus. Mas no outro barco aconteceu algo interessante, meus irmãos. Por quê? Porque a Bíblia fala claramente que de livre e espontânea vontade, aqueles homens desceram para o mar, arrumaram o barco, entraram dentro do barco e se mandaram sem Jesus. No primeiro relato, Jesus estava no barco, menos mal, mas eles deixaram Jesus dormir, foi um erro. Mas nesse segundo relato, não sei o que deu na cabeça daqueles caras, que eles decidiram ir sem Jesus. Claramente está escrito que eles desceram, arrumaram o barco, entraram dentro do barco e seguiram 5, 6 quilômetros de Jesus na praia ainda. O que será que aconteceu na cabeça daqueles homens? Sabe o que aconteceu? Eu já tenho 5 anos de crente, eu já tenho 10 anos de crente, eu já tenho 30 anos de crente, agora eu posso caminhar sozinho. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, mas eu não preciso de Jesus do meu lado o tempo todo, não. Eu já posso caminhar sem Ele. Creio que foi esse o raciocínio. Creio que foi esse o engano. E aqueles homens adentraram ali no barco e começaram a remar. E tarde da noite, tudo escuro, 5, 6 quilômetros distante, a tempestade de vento novamente. Soprou, meus irmãos, de forma terrível contra aquela embarcação, e aqueles homens começaram a se apavorar uma vez mais. E eles olharam para o fundo do barco. Opa, cadê? Onde está Jesus? E foi uma gritaria para tudo quanto é lado, chamado pela mãe, chamado pelo pai, um desespero total. Mas Jesus misericordioso, Jesus amoroso, Jesus bondoso, de onde ele estava, na beira da praia, ele começou a dar passo em cima das águas. Meus irmãos, dá para entender isso. Jesus andou 6 quilômetros acima das águas. A gente lê o relato, a gente pensa que foi só 3 ou 4 passos. Foram 6 quilômetros Jesus andando andando em cima das águas. Mas entenda, meus irmãos, Jesus não estava sendo amostradinho. Tem um meme agora correndo, na internet do amostradinho. Jesus não estava se amostrando. Jesus não estava demonstrando o poder dele à toa. Ele estava andando sobre as águas para socorrer vidas, para ir libertar aqueles homens daquelas trevas, daquela escuridão e daquela ameaça de morte. E lá foi Jesus ao encontro daqueles homens que estavam à beira da morte. Agora veja que interessante. Eles estavam tão desconectados de Jesus, eles estavam rasgados da comunhão de Jesus, que ao enxergarem Jesus à distância, eles ficaram com medo. Em outro evangelho, a Bíblia fala que eles pensaram que era um fantasma e começaram a gritar, achando que era um fantasma, que era um espírito maligno. Meus irmãos, quando nós perdemos a comunhão com Deus,
nós deixamos de reconhecer o que é Deus. Nós deixamos de reconhecer o que é o Espírito Santo. Nós deixamos de reconhecer o que é divino. E aqueles homens não reconheceram Jesus, começaram a gritar, já estavam com medo, já estavam até temerosos, já estavam totalmente desesperados. Quando viram Jesus, pensaram que era um fantasma, me perdoe que é a palavra, tiveram caganeira. Quem estava com a bexiga cheia, sujou a roupa. Porque é isso que acontece quando alguém vê um trem sobrenatural, né? Um demônio, um espírito, a pessoa treme na base. E sem ter para onde correr. Cercado de água. Misericórdia. Mas Jesus, com voz doce, com voz suave, disse: não tenham medo, sou eu. E Jesus entrou naquele barco e uma vez mais a tempestade cessou. Uma vez mais a tempestade se aquietou. Mas veja, meus irmãos, o que levou aqueles homens para essa situação. Eles não convidaram Jesus para aquela travessia. Eles não convidaram Jesus para entrar no barco. Eles achavam que iriam conseguir sem Jesus. Eles achavam que não precisava mais da direção de Jesus. Na primeira ocasião, no primeiro incidente, eles deixaram Jesus no fundo do barco e dormindo. Nessa segunda ocasião, eles nem sequer convidaram Jesus para dormir e deixaram Jesus. Eles abandonaram Jesus, deixaram Jesus lá na praia. Eles queriam viver de acordo com a vontade deles, eles queriam viver de acordo com as escolhas dele, eles queriam viver de acordo com a sabedoria deles. Meus irmãos, se você recebeu Jesus como Salvador, não viva pela sua própria força, não viva pela sua própria vontade, não tome escolhas, meus irmãos, não tome decisões sem consultar o Senhor. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu consulto. Tá, mas quando Deus dá a resposta, tu obedece, porque não adianta você consultar, não adianta você pedir uma orientação ao Senhor, e quando Deus dá a orientação, você diz: não, Deus, dessa forma não é bom, não. Meus irmãos, precisamos entender isso. O nosso coração, a nossa vida salva nessa terra é um barco apertado, e trevas e escuridão estão a nos rodear. A palavra de Deus diz que a escuridão e as trevas rodeiam a terra, rodeiam os povos. E a nossa salvação é esse barquinho chamado salvação. Ali na arca de Noé foi assim também. Meus irmãos, não pense que Noé estava se divertindo dentro daquela arca, não. Não pense. Não tinha nada de confortável dentro daquela arca. Imagine você acordar e dar de cara com um elefante, dar de cara com um camelo, dar de cara com um cavalo. Está andando, pisa no cocô de vaca, é cobra, é escorpião. Estava desconfortável ali dentro, mas do lado de fora estava pior. Água para tudo quanto é lado, tempestade para tudo quanto é lado. A arca de Noé é uma simbologia da salvação. Está ruim na igreja, está pior lá fora. Tem um menino autista correndo na igreja, lá fora está correndo de bala perdida. A salvação é um barco. E muitas vezes vai ser desconfortável. E vocês precisam estar atentos a isso. Permaneçam firmes, mesmo com tanto desconforto. Permaneçam firmes, mesmo com tanta dificuldade. Permaneçam firmes, mesmo com tanta aflição. Permaneçam firmes. Mas não deixe Jesus dormir. Não deixe Jesus do lado de fora. Jesus tem que estar dentro. Jesus tem que estar no centro. Jesus tem que ser o soberano da sua vida e da minha vida. Porque senão, meus irmãos, nada, absolutamente nada dá certo. Meus irmãos, as pessoas que eu ajudo, e graças a Deus eu tenho conseguido ajudar muitas pessoas, eu sempre falo para essas pessoas: vamos orar. Pastor, me ajuda com isso, pastor, me ajuda com aquilo, pastor, me socorre. Eu falo, vamos orar. Porque de mim mesmo, meus irmãos, eu nada posso fazer. Certa vez Jesus Cristo disse, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Dá para entender isso? Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Você não pode dormir e acordar sem Jesus. Você não pode respirar sem Jesus. O seu coração não pode continuar batendo sem Jesus. Tudo, meus irmãos, é na total dependência de Jesus. A nossa vida tem que estar na dependência de Jesus.
O contrário é verdadeiro. A nossa vida vai estar debaixo das correntes de Satanás. É melhor ter uma vida debaixo da dependência de Jesus do que debaixo das correntes de Satanás. Debaixo da dependência de Jesus, Jesus nos orienta, Jesus nos ensina, Jesus nos conduz. Debaixo das correntes do diabo é escravidão. É total destruição de vida, é total destruição de alma, é ruína no coração. E eu tenho dito para as pessoas que me pedem ajuda: vamos orar, vamos colocar diante de Deus, vamos clamar por socorro. E assim tem sido, o socorro tem vindo. Mas, meus irmãos, eu não ajudo ninguém sem Jesus. Eu não consigo socorrer ninguém sem Jesus. Deixa eu constranger vocês aqui: sem Jesus eu não sou nada. Mas deixa eu ser mais pesado: sem Jesus eu sou esterco. Sem Jesus eu sou miserável. Sem Jesus eu sou pobre, cego e nu. Sem Jesus, meus irmãos, nós não somos nada, absolutamente nada. E precisamos entender isso, porque esses homens em duas ocasiões não entenderam. Eles não entenderam que sem Jesus eles não poderiam remar. Eles não poderiam enfrentar tempestades e superar tempestades. Eles quiseram